Eu vou falar um pouco nessa aula de Lévi-Strauss e no que o pensamento de Lévi-Strauss incide com o tratamento que os estudos culturais dão aos conceitos de identidade e diferença, que é justamente o tratamento que a gente vem dando ao longo da disciplina. O Lévi-Strauss é um belga, mas que viveu na França, trabalhou na França e é muito encaixado dentro do que foi o pensamento francês, né? E viveu no Brasil também, trabalhou no Brasil também. Fundou, junto de outros, a Escola de Sociologia da USP e viveu estudando povos indígenas, né, como antropólogo que foi. O Lévi-Strauss aplicou na antropologia o estruturalismo, né, sendo que o estruturalismo vem de Ferdinand de Saussure, especialmente do curso de Linguística Geral. Certamente o estruturalismo aparece em outras disciplinas do nosso curso, né? Eu sei que em sociologia, mas certamente não apenas. Do estruturalismo decorrem uma série de linhas aí que interessam de algum modo aos estudos em comunicação, como o funcionalismo e a semiótica, por exemplo, né? Mas no que nos interessa dentro da disciplina, importa justamente não o Saussure puramente, que estava estudando a língua, mas o Lévi-Strauss, que aplicou alguns preceitos de Saussure na antropologia, né, para estudar os povos. O que seriam as estruturas, portanto, né, nessa leitura? Essas estruturas são estruturas inconscientes, né, que organizam as sociedades. Para Lévi-Strauss, as sociedades se organizam muitas vezes em oposições binárias, como o homem e a mulher, o quente e o frio, o dia e a noite, o bem e o mal. Os mitos da sociedade se organizam no entorno dessas estruturas, né? E essas oposições binárias são, portanto, estruturantes. Seriam não apenas a língua, mas os mitos, as estruturas de parentesco, e o estruturalismo incidiria, então, na antropologia em analisar os modos de pensar que organizam determinada sociedade. Portanto, quando a gente fala em machismo estrutural, né, em homofobia, em gordofobia, entendendo que essas coisas são estruturais, em racismo estrutural, né, a gente, de algum modo, está fazendo um aceno ao estruturalismo, né, convocando o estruturalismo. Do estruturalismo decorre uma outra escola, que é o pós-estruturalismo, né? Autores famosos no pós-estruturalismo, ou assim, os três principais autores ligados ao pós-estruturalismo são Michel Foucault, Jacques Derrida e Gilles Deleuze. Os três franceses, digamos assim, né? Porque o Derrida não é puramente francês, nasceu argelino, viveu até certa época na Argélia e tal, mas estão no pensamento francês. O que o pós-estruturalismo faz de diferente do estruturalismo, digamos, é uma certa leitura voltada para o caráter deslizante das estruturas, né? É uma certa atenção em como que as estruturas se transformam ou são transformadas. O pós-estruturalismo é algo que acontece a partir da década de 60, digamos assim, e que marca muito do pensamento que vem depois. Dentre, por exemplo, os estudos culturais, né? São marcados pela contribuição do pós-estruturalismo. Assim como a teoria queer e a teoria pós-colonial, que são outros temas aos quais nós nos referimos na disciplina e que são modos de pensar que vão aparecer assim, principalmente após a década de 80, após a década de 90, no caso da teoria queer. A questão é que no pensamento que decorre da década de 60, ou seja, a partir do pós-estruturalismo, há uma espécie então de questionamento sobre a fixidez das estruturas, né? Há uma acusação a certas leituras do estruturalismo que sim foram acachapantes da possibilidade de agência do indivíduo, né? Ou dizendo em outras palavras, certas leituras do estruturalismo que fizeram sumir o sujeito, ou quase fizeram sumir o sujeito, né? Com tamanha ênfase que se deu à estrutura em si. É em reação a esse tipo de leitura que aconteceu do estruturalismo que surge o pós-estruturalismo, né?
O Lévi-Strauss, então, que é um autor que a gente pode ligar ao estruturalismo, ele fundou a distinção entre sociedades de história linear e sociedades de história circular, né? Que é uma distinção que a gente viu em aula, desde as primeiras aulas, e que diz respeito a uma distinção estrutural. Nos ajuda a entender o que é uma estrutura, afinal de contas, né? Aí se referindo à estrutura da história de uma certa sociedade. As sociedades que não têm escrita têm uma história circular, né? Uma história que não tem historiografia, justamente porque não tem escrita, né? E as sociedades que têm escrita têm uma história linear, como as sociedades monoteístas ou judaico-cristãs. Percebam, a sociedade judaico-cristã tem escrita justamente porque tem a Bíblia, né, que funda a religião e que é uma religião linear, né, onde você morre e vai para o céu. As sociedades sem escrita tendem à circularidade, né, tendem a fazer aparecer a reencarnação, né. Então, bom, estou comentando isso um pouco só para a gente relacionar o Lévi-Strauss a algo que já foi discutido em aula, né, das sociedades lineares e circulares. E uma outra relação com o Lévi-Strauss é possível quando a gente lembrar do texto da Catherine Woodward, Identidade e Diferença, uma introdução teórica e conceitual. Nesse texto, ela faz referência a Lévi-Strauss, principalmente comentando o texto dele, O Cru e o Cozido, mas também imagino que seria muito difícil fazer uma introdução teórica e conceitual de identidade e diferença na perspectiva dos estudos culturais sem falar de Lévi-Strauss, né? Já que, como eu disse, Lévi-Strauss influencia o pensamento dos estudos culturais. A premissa que nós discutimos em aula de que a diferença vem antes da identidade, que a identidade é um produto da diferença, é uma premissa também do estruturalismo. Ou seja, a estrutura se organiza pela diferença, né? Nos slides a seguir eu trouxe algumas imagens de como os povos indígenas brasileiros foram retratados a partir de 1500 por pintores europeus que vinham visitar, né? Percebam que há nessas imagens uma espécie de fascinação exótica com a nudez e com o canibalismo, né? Que seriam grandes diferenças em relação ao que era a cultura europeia. Isso já nos diz algo sobre a importância da diferença, né, na definição da identidade. Justamente por essas imagens serem representações feitas a partir do olhar europeu. E esse olhar que coloca esses povos nativos americanos como exóticos se repete em outros pintores, como vocês podem ver. E é interessante assim, como que uma visão inicial sobre os povos indígenas os ligava muito diretamente à barbaridade, né, à barbárie. Enquanto, de fato, havia o canibalismo, na Europa, ao mesmo tempo, acontecia a Inquisição, né, que também era algo da ordem da barbárie. Né, mas o olhar dos pintores produziu o outro como a barbárie. Né. Aqui nessa pintura do Debré, a gente pode ver aspectos da barbárie, aí já de mão europeia, que foram a escravização, né, de povos indígenas. Um modo como o pensamento estruturalista incide nos estudos culturais, principalmente o pensamento pós-estruturalista incide nos estudos culturais, é ao entender que a mídia faz certa representação dos sujeitos e que, ao fazer a representação, a gente produz o mundo, né? A gente produz discursos sobre quem é o brasileiro, quem é o gaúcho, quem é o branco, quem é o negro, né? Esses discursos, portanto, eles tomam campo nos processos de representação que se dão através da linguagem, que se dão através da mídia, né? Esses processos de representação, eles, na perspectiva dos estudos culturais, na perspectiva do Stuart Hall, principalmente, né, que é um dos autores que a gente vê na disciplina, esses processos de representação, eles desacomodam os lugares das coisas, ou pelo menos eles têm um potencial de desacomodar os lugares das coisas. Aí há, portanto, o caráter deslizante das identidades e da linguagem, no sentido de que é nos processos de representação que a gente constrói narrativas e visões sobre o mundo, né? Então, as posições sociais, elas não estão determinadas por estruturas, mas ao mesmo tempo há estruturas com as quais a gente precisa negociar as nossas posições. Sendo sintético, então,
o eco do estruturalismo nos estudos culturais é que, nos estudos culturais, as estruturas são construídas nos processos de representação e também os processos de representação têm força desconstrutiva sobre as estruturas. Dentro do pensamento pós-estruturalista, que acontece na França principalmente e que decorre do estruturalismo, há três principais autores: Michel Foucault, Jacques Derrida e Gilles Deleuze. O pós-estruturalismo, ao mesmo tempo que ele é uma ruptura com o estruturalismo, ele é também uma continuidade do estruturalismo, né? Ele é aquilo que ocorreu após o estruturalismo. Eu vou falar brevemente sobre como que cada um desses três autores rompe com o estruturalismo, né? Ou onde se rompe. O Foucault, que talvez seja o autor mais famoso na comunicação, né, dá contribuições para a comunicação de vários modos, algumas epistemológicas, metodológicas, mas no que diz respeito à relação com Lévi-Strauss, assim, Foucault pensa como diferentes epistemes se sucedem, né? Isso significa como diferentes épocas tem diferentes modos de pensar, né? E como que esses modos de pensar variam ao longo do tempo, né? Essas epistemes, uma substitui a outra de algum modo. Gilles Deleuze, que também é bastante falado na comunicação, é um autor que quase tira de jogo a estrutura, poderia-se dizer. Deleuze está muito mais interessado nos microacontecimentos, né? Nas interpenetrações entre corpos e ideias, no devir e nos agenciamentos. Esses dois conceitos que comparecem em Deleuze, o devir diz respeito ao movimento das coisas. É um conceito de Heráclito, que passa por Hegel, por outros autores, mas é um conceito que aparece bastante em Deleuze. E o agenciamento, para Deleuze, diz respeito, de certo modo, à ação, pode ser lido de algum modo como um sinônimo de ação, mas diz respeito também à relação entre corpos. Por exemplo, estar em aula agora, online, é um agenciamento que tu faz junto com o teu computador, né? Então, assim, há uma relação entre dois corpos que produz um outro estado. Ao fazer esse agenciamento com o computador para assistir a aula, você se torna outra pessoa. Você está num devir aula. Então veja que os conceitos de agenciamento e devir se conectam. E o computador também se torna outro, porque ele estaria desligado ou estaria fazendo outra coisa e ele passa a reproduzir a aula. Então o agenciamento põe esses dois corpos em relação e assim os dois tornam-se outros. Uma outra ideia de agenciamento é comer algo, né? Comer uma maçã, por exemplo. Quando você come uma maçã, você entra num devir comer maçã e num devir maçã, de algum modo. Você se torna um pouco mais maçã. Isso faz sentido, né? Porque a maçã passa a compor o teu corpo. E quando tu está assistindo aula, também tu te torna um pouco aula. Está mentalizando os temas da aula, sendo atravessado pelos temas da aula. E voltando ao caso da maçã, a maçã também entra num estado de transformação ao estar sendo comida, pois ela se torna outra coisa, se torna um pouco mais você. A maçã entra num devir você, e você entra num devir maçã, através de um agenciamento. Essa é a articulação entre os conceitos de devir e agenciamento em Deleuze. Eles implicam juntos ação, movimento, atravessamento. Um agenciamento ele pode se dar entre corpos, como eu falei, mas também entre ideias, né? Agenciar duas ideias, agenciar duas perspectivas. Ao dar importância para o movimento das coisas, Deleuze acaba abrindo espaço para uma crítica da fixidez das identidades, que é, de algum modo, incorporada no texto da Catherine Woodward, quando ela questiona a essência das identidades, ou uma suposta essência das identidades. E esse questionamento está presente também em Stuart Hall, no livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, mas também ao longo de quase tudo que ele escreveu, tudo que eu conheço que ele escreveu. Um exemplo para pensar essas identidades em movimento, ou a ideia de que as identidades não têm uma significação a priorística estável e totalizante, pode ser o copo. Pensem comigo num copo
o objeto que a gente conhece, e na sua função básica inicial, que é ajudar a beber algo, né? Colocar um líquido dentro do copo e usar aquela estrutura copo para absorver esse líquido. Um copo pode ser parte de algum agenciamento outro. Eu posso pegar um copo e plantar algo dentro dele. Posso pegar um copo e arremessar ele em uma pessoa. Posso pegar um copo e fazer o jogo do copo, fazer uma simpatia com um copo. O copo pode ser usado para guardar objetos, dentre infinitas, digamos, outras possibilidades de agenciamentos que podem ser produzidos com um copo ou podem vir a ser produzidos com um copo. Eu posso inserir o copo num cenário de ficção científica onde ele é a chave para um portal que leva a um outro mundo, por exemplo, né? Então, a ideia inicial que a gente tem de um copo como uma identidade, como uma coisa fixa, ela não determina o que pode um copo, o que é um copo, o que significará um copo em certo contexto. Percebam então como essa linha de raciocínio coloca em xeque tanto a fixidez das estruturas quanto a fixidez das identidades. O que isso importa é que há esses dois conceitos centrais em Deleuze, de agenciamento e de devir, e ambos dizem respeito à impermanência, à impermanência dos corpos. Eu estou sempre em agenciamentos com coisas e sempre em devir. Um corpo nunca está puro, ele está sempre em relações com outros corpos, se afetando por outros corpos, né? Sendo afetado por outros corpos, afetando outros corpos. E essas noções dizem assim sobre a impermanência, que é diferente da estrutura como uma coisa que permanece e que determina o sujeito, né? E em Derrida, a estrutura ela é o ponto de partida do ato desconstrutivo. Jacques Derrida, que é o terceiro autor relevante aos estudos do pós-estruturalismo, né? O terceiro que eu citei, pelo menos o terceiro se considerarmos que há só três. Jacques Derrida, ele fundou o conceito de desconstrução, que é um conceito mais famoso que ele mesmo, talvez, né, do que o próprio autor. E na desconstrução é bastante importante assim a ideia de tempo, né? É como se tudo estivesse de algum modo em desconstrução. E Derrida fala bastante da diferença e de como que a diferença se produz ao longo do tempo, né? E isso diz respeito, portanto, a um certo questionamento do estruturalismo, né? Que é, afinal de contas, o que faz o pós-estruturalismo, que é questionar a fixidez das estruturas. Então, os autores dos estudos culturais, que são os que mais primeiramente nos interessam nessa disciplina, eles têm um rastro tanto do estruturalismo quanto do pós-estruturalismo, justamente porque os estudos culturais é algo que vem depois, tanto do estruturalismo quanto do pós-estruturalismo. Então, essa visão geral sobre o que é o estruturalismo e sobre o que é o pós-estruturalismo, que eu tentei produzir nessa aula, nos ajuda a entender quase todos os autores que são autores dos textos da disciplina, né? A Catherine Woodward, a Adriana Psitelli, a Avtar Bra, o Stuart Hall, são todos tocados por essas noções balizadoras de diferença, de o modo com que as coisas vêm a significar e de estrutura e desse caráter deslizante da estrutura, né? Que é o ponto central do pós-estruturalismo. É como que as estruturas se alteram, as impermanências entre as estruturas. Então, colocando as coisas de modo sintético, se o estruturalismo, num primeiro momento, coloca que a sociedade se organiza através da linguagem e de certas estruturas mentais, comportamentais, que são os mitos, que são os modos de classificação, já que cada cultura tende a classificar as coisas, né, de certos modos, né, e o modo com que cada cultura estabelece seus binarismos, suas formas de classificação, define também essa cultura, é parte dessa cultura, estrutura essa cultura. Então, se o estruturalismo nos ajuda a entender as estruturas culturais,
o pós-estruturalismo, que o sucede, tendo em vista que são duas escolas de pensamento francesas, se volta ao caráter deslizante das estruturas, como que elas se alteram através do tempo, através dos devires, né? Como que elas passam por processos desconstrutivos, por agenciamentos, né? Ou pensando em Foucault, como que diferentes modos de pensar se alteram e alternam ao longo do tempo. Também Foucault explicita como que as formas de classificação, justamente como eu falei, são atributos de certas culturas e são também relações de poder, formas de exercer o poder em Foucault. Então, ambos, estruturalismo e pós-estruturalismo, estão presentes, de algum modo, nas discussões dos estudos culturais, estão presentes no pensamento de Stuart Hall, né, que cita Lévi-Strauss, que cita Foucault, que cita Deleuze, que cita Derrida, e o texto da Caitlin Woodward, por exemplo, Identidade e Diferença, uma introdução teórica e conceitual, que a maioria de vocês leram, é um texto que cita Stuart Hall. Então percebam como que essas ideias se atravessam, né? Há uma continuidade entre elas. A ideia da Caitlin Woodward, por exemplo, de que a identidade depende da diferença, de que a identidade é em movimento, ela se dá em processos de representação que são processos em movimento, é uma ideia que está presente em Stuart Hall, porque Stuart Hall leu os pós-estruturalistas. E então percebam que nessa ideia da Caitlin Woodward, de que a identidade é em movimento, há algo da ordem da estrutura e há algo da ordem do pós-estruturalismo. Né? Há estruturas em movimento.